Olá, gente, boa noite. Deixa eu só aqui, últimos ajustes. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês mais uma segunda-feira, né? Como de costume, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem feito do nosso canal no Facebook um canal para a gente, né, compartilhar, trocar. Eu falo isso toda segunda-feira. E essa segunda-feira não seria diferente, né? A gente está aí. Eu sempre falo que é difícil a gente começar às 8 horas em ponto, eu sempre peço desculpas, é porque a gente marca um pouquinho antes, né, com os convidados, e aí a gente dá as boas-vindas, fala um pouquinho, né, a gente organiza, né, as falas, e aí a gente acaba, né, estendendo um pouquinho no horário, e a gente fica assim, vamos entrar ao vivo. Mas eu sei que vocês já estavam aí ansiosas e ansiosos para a nossa live de hoje, né, com pessoas aí bastante ilustres, eu falo isso sempre, porque convidados para a gente, né, que despendem aí seu horário, seu dia para estar conosco, né, compartilhando com a gente. Então, são sempre convidados ilustres, né, que a gente agradece imensamente a participação. E aí, eu estou aqui com uma convidada que caiu da conexão, mas eu estou aqui falando com vocês e falando com ela rapidinho. E aí, gente, hoje não seria diferente, né? Então, a gente está aqui para falar da situação da pessoa em situação de rua, né, em condição de rua, e a gente tem, né, 3 convidadas bastante, né, especiais conosco, né, para a gente discutir sobre essa situação, né, do Pop Rua, que a gente chama, que é mais abreviado o nome, né, em tempos de pandemia. E nós estamos aqui com uma assistente social, Carla, e vou colocar já o pessoal na tela. Enquanto isso, os nossos alunos, os nossos ouvintes estão entrando. Boa noite, Tamires, Kelly, Daiane, né? Kelly e Daiane, que são os 2 nomes, Marcélia, enfim. Enquanto isso, o pessoal está entrando, já botei na tela, né, a Carla e a Sandra, e aí a Vânia deu uma caidinha, e aí eu vou só comunicar com ela aqui, mas enquanto isso, né, a gente tem o prazer de recebê-las aqui conosco, né, para mais uma live, né, e aí vocês fiquem à vontade, né, Carla e Sandra, né, sejam muito bem-vindas aqui na Academia Saber Mais, e com certeza a noite não será diferente das outras segundas-feiras, né, uma noite para a gente compartilhar bastante experiência, né, tirar bastante dúvidas, né, e também, posso assim dizer, né, alguns estigmas, alguns estereótipos que a gente tem aí com essas pessoas em situação de rua, para a gente pensar, olhar, né, para eles como também um cidadão, né, uma cidadã. Então, está aqui justamente para compartilhar com todos vocês. E aí, né, vou fazer Carla foi uma aluna minha da graduação, né, a gente está aí já umas primeiras turmas minhas, né, Carla? E aí, hoje já é profissional já há bastante tempo, já atuando na área com esse segmento especificamente, né? Então, a gente está aqui, né? Eu fico muito agradecida, né, por ela ter topado a nossa aventura das lives, né? Ela tem ajudado a gente também compartilhando informações a respeito dessa temática, lá no nosso aplicativo, para quem não conhece, né, é só baixar lá no Play Store nosso aplicativo, tem lá também, né, textos que a Carla compartilhou com a gente sobre essa temática, né, ela indicou a Sandra, e a Sandra, ela é psicóloga do consultório de rua, né, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, então, sejam muito bem-vindas. Eu vou, né, passar a palavra para a Carla ou para a Sandra, vocês fiquem à vontade, né, para vocês se apresentarem, e aí eu começo o nosso bate-papo. Enquanto isso, eu vou falar com a Vânia rapidinho, que ela deu uma caída aqui, está desesperada no WhatsApp. Carla, Sandra, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e por todos que estão aqui entrando na nossa live, né, no dia 13/7 aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre essas pessoas que tanto precisam, não só da gente, mas também do Estado, né? E a gente está aqui para falar um pouco mais sobre essa temática. Carla, fique à vontade, Sandra, seja bem-vinda, né? Quem quiser falar primeiro, fique à vontade. Posso falar. Boa noite a todas e todas.
Agradeço a Vanessa aí pelo convite da Academia Saber Mais, pela oportunidade, né, de debatermos um assunto tão pertinente, tão importante, né, nesse momento que a gente vive, né, e estou aqui para contribuir no que eu puder, né, nessa troca, que eu entendo que é uma troca aqui, né, e para a gente poder ampliar os olhares, né, diante dessa realidade, diante desses retrocessos que estamos vivendo, né, em tempos de pandemia. Então, eu que agradeço Sandra, Vânia, por compartilhar esse momento, né? São duas pessoas que têm experiências na área. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Carla. A Vânia conseguiu entrar novamente aqui, então eu vou só apresentar a Vânia rapidamente, né, para o público agora, né, conseguiu, né, a Vânia conseguiu entrar. Qualquer coisa, gente, se cair, vocês só clicaram naquele mesmo link que eu mandei para vocês, que volta novamente. Né, Vânia Rosa, muito obrigada pela presença, a gente já está ao vivo, né, muito, muito, muito obrigada. Né? Eu volto a dizer, agradeço a Carla por fazer esse contato. Eu sempre digo e repito, né, que as minhas segundas-feiras não têm sido mais a mesma, porque eu tenho toda segunda-feira conhecido pessoas novas, profissionais, né, gabaritados, pessoas que são de renome e de não só, né, a expertise, mas pessoas enganjadas aí, né, enganjadas com o movimento social, com a luta, com as políticas públicas, e toda semana eu tenho conhecido pessoas novas. Hoje eu estou conhecendo a Sandra e estou conhecendo a Vânia, né? Então eu sempre digo que de tudo que essa pandemia está nos tirando, principalmente a vida, né, de muitas, mas eu digo que tem feito a gente se repensar e eu tenho feito eu conhecer várias pessoas novas. Eu fico muito feliz, né, das minhas segundas-feiras, eu tenho crescido a cada vez, né, cada dia, cada segunda-feira eu tenho, né, agregado mais conhecimento. Isso para mim é bastante, né, assim, não tem como agradecer. Então, Vânia, né, é uma pessoa que está aqui com a gente, né, eu vou ler aqui, agora eu estou aqui com a cola aqui, eu vou ler aqui, falar um pouquinho da Vânia, né, militante, ativista de direitos humanos, ex-moradora em situação de rua, coordenadora do Fórum Permanente, eu queria que faça um pouquinho depois, mas calma, vamos por parte. Coordenadora do Fórum Permanente, né, tu fala que fala muito, mas não me conhece, mas como é que eu falo? Presidente e fundadora do Projeto Juca e o coletivo Rua Solidária e conselheira suplente no CMAS, Rio de Janeiro. Então, a gente está nessas apresentações. Como você chegou, né, deu uma caidinha, então eu estava fazendo essas apresentações, né, e aí a Sandra vai se apresentar e depois a Vânia, né, se apresente, e aí depois a gente parte para o nosso diálogo, tá bom? Um grande beijo, Vânia. Sandra, pode, né, tem a palavra. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É tão estranho, para falar a verdade, essa coisa virtual, né? Porque com vocês que eu não sei quem são esses vocês, né? Que estão aí do outro lado, nos vendo, né? Para mim isso tudo é muito, muito doido, né? Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? É o que podemos para nos conectarmos, né? Para a gente não ficar no isolamento mesmo, né? Porque o isolamento físico tem que fazer, mas o social não precisa, graças a essa tecnologia toda, né? Então, vamos aproveitar esse espaço que a gente tem aqui hoje, que seja produtiva a nossa conversa, e estamos aí. Ela já me apresentou, eu sou psicóloga do consultório na rua, de Manguinhos, e, enfim, vamos ver se a gente consegue trocar sobre essa população que está tão, enfim, sofrendo mais do que nunca, né? Tudo isso. Obrigada, Sandra. Vânia, com a palavra para se apresentar para o público. É aquilo que a Sandra falou, né? A gente não conhece as pessoas, né? Vocês não conhecem, eu conheço a minha galera que está aqui nos comentários, nossos alunos de serviço social, os companheiros de luta, assistentes sociais também, e outros, né? Que possam se apresentar aqui nos comentários. Vânia, fique à vontade, né? Se apresente para a gente começar o nosso diálogo. Boa noite, então. Não me deixe muito à vontade, não, que é problema, né? Boa noite para todos, né? Para todos vocês que estão aí
possivelmente, né, nos assistindo, espero que sim. Para vocês que me fizeram esse convite, Carlinhos, né, a professora Vanessa, Sandra, eu não tenho nem palavras, mas a gente tem que falar, né, porque o momento é esse, né, para agradecer e dizer o quanto é uma honra para mim, né, mais uma vez dividir um espaço numa tela, mas de uma importância tão grande, pessoas tão engajadas, né, tão sérias, tão competentes. Então, é isso. Muito obrigada por tudo. Eu sou Vânia Rosa, é isso, né? Você, a professora já falou aqui um pouquinho. Eu sempre coloco o ex nesse contexto, né, de live para falar da população em situação de rua. Eu faço muita questão de falar que eu sou ex-moradora em situação de rua, né? E depois eu vou dizer por quê, né? Que eu acho isso um barato, né? De colocar em primeiro plano mesmo, né? Na minha vida hoje. Sou fundadora, né, do Projeto Juca. Eu também posso falar depois um pouquinho, se for o caso, de dar tempo. O coletivo Rua Solidária, que vem no enfrentamento ao Covid, né, a pandemia. Então, vem mais tentáculos, né, do bem. A partir daí, como tantos outros projetos, graças a Deus, tem acontecido mesmo. Eu sou coordenadora, né, sou de um colegiado, faço parte de um colegiado da nova coordenação do Fórum Permanente de Pessoa Adulta em Situação de Rua, né, Estado do Rio de Janeiro, onde eu já fazia parte dele enquanto coletivo, né, enquanto luta, enquanto a militância. E sou suplente, né, no Conselho, represento esse mesmo fórum, né, no Conselho de Assistência Social e Direitos Humanos, também do município do Rio de Janeiro. Eu fico muito interessante, é muito interessante falar de vocês chamam currículo, né? Eu digo que são tarefas, né? Diversas tarefas, né? Mas que se encontram, se afunilam numa só, né? Em uma só, né? Se encontram na luta, né? Dos destinatários que, no final, são os mesmos, né? A população em situação de rua, que eu tive a trajetória, né? E continuo nela de uma outra forma, fazendo só um pouco da diferença, porque tem muita diferença, estar lá na situação, estar na rua no modo, né, em que eu estou. Tem muita diferença. Essa diferença não é minha, não, da Vânia Rosa, porque eu sou a melhor, ou porque eu sou melhor. Não é essa a diferença que eu falo da diferença da situação, né, em si, né? Eu tenho hoje um teto para morar, né, embora eu moro com meu irmão, né, a minha sobrinha, mas tenho um teto digno, cheio de amor, né? E quando eu entro no portão da minha casa, como eu entrei agora, ali na sala, eu estou no meu quarto, ali na sala, está meu irmão, está minha sobrinha, né? E eu tenho outros tetos, né, de irmãos que eu considero meus, e eu sei que eles também hoje fazem questão disso, né? E agora eu vou falar do ex, porque o ex, para eu não fugir dessa fala, né? Eu costumo fazer isso, eu tenho esse problema, sabe? A gente começa a falar de muita coisa e pensar no tempo, né? E às vezes atropela e deixa de finalizar uma fala, né? Que eu, no caso, eu considero muito importante. Esse ex, sabe? X, né? X. É que faz a diferença. Eu deixei de ser vulnerável em situação da rua, né?
eu deixei de ter apenas um papelão, uma calçada e uma marquise para chamar de minha, né? E tenho e deixei de sofrer aquelas amarguras, aquelas humilhações, aquelas violações e violências físicas mesmo, né? Também para estar aqui agora, por exemplo, nesse momento, falando com vocês. Eu até lembrei de uma musiquinha agora que faz parte, né? E de vez em quando eu fico me pego cantarolando, que é do Gilberto Gil, que diz que o melhor lugar do mundo, eu gosto muito de música, né? E essa é uma delas. Até porque ela tem a ver. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu tive conversando com uma pessoa hoje ao telefone, à tarde, e a gente, na conversa, eu estava falando exatamente sobre isso agora, vou resumir um pouco, lógico. Mas é que me lembrei o quanto eu sou a flor da pele, né? A rua é a flor da pele. E essa é uma das coisas que eu trouxe dela. Né? O que eu trouxe da rua é o melhor dela, porque tem. Né? Eu sempre falo nas lives, em conversas mesmo individuais, assim, pessoais, que eu não gosto de vitimizar a rua, né? Mas não esquecendo que a rua é vítima, né? Mas, assim, eu, por exemplo, eu tiro de mim, né? Eu gosto muito de falar de mim. Né? Eu não gosto de me vitimizar, de contar as histórias tristes, sabe? Eu gosto de falar da alegria que eu sinto ter saído dela, né? De poder estar voltando para ela em outras condições, mas voltar. É aí que está o grande lance, né? Sabe aquela pessoa... tem, né, tem umas novelas aí que fala do emergente, o cara que ganha na loteria, na loto, e fica rico e pá. Não sei se isso é só uma brincadeira, eu estou falando assim para dar o exemplo, né, do que eu quero dizer, que aí depois esquece dos amigos, esquece da família, é mais ou menos isso, né? Eu não sei se é isso, mas comigo é mais ou menos isso. Eu não saí da rua para me esquecer deles, né? Dos meus irmãos. Nem teria como, né? Eles estão aí, né? E nas calçadas praticamente continuam as mesmas, né? Não mudou muita coisa desde que eu saí. Mudou para mim, para outra Vânia, nem são tantas, sabe? Você vê, nós temos hoje, entre 17, se eu abusar um pouco, eu vou dizer que deve ter aí no mínimo 20 mil pessoas hoje em situação de rua no município do estado do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de Baixada Fluminense, eu não estou falando lá de outras regiões, né? Eu estou falando do município ali. Eu acho que no centro do Rio de Janeiro, gente, sabe, é uma coisa de doido, né? Então, como se esquecer deles, né? Botar uma venda nos olhos, né? Fingir que não está vendo, como tantos fazem, né? Poder público, esse não se fala, né? Só Jesus na causa, né? Cara, quanto a missão, né? Hein, Carlinha? Quanto a missão, né? Eu acho que não é só omissão, a palavra é essa, mais algumas. Eu vou botar uma outra. Eles são descaradamente exploradores da sociedade civil, essa, solidária, que está indo às ruas fazer, sabe? É muita cara de pau, né, cara? Hein? Cômodo, né? Eles estão acomodados. A transferência de responsabilidade, isso é se aproveitar mesmo. Essa é a palavra. Estão abusados pra caramba. Caraca, que vexame, que vergonha. E eu posso dizer que praticamente
Se sobrar 1 ou 2, eu posso apontar, mas nem vou fazer isso, né? Mas, assim, eu sei que tem, sabe? Graças a Deus por isso. Mas, é assim, talvez seja isso mesmo, 2. Zé Fini. Como assim, né? Quantos vereadores, quantos políticos nós temos, o prefeito a gente só tem um, né? Ave Maria, tá suficiente. Ainda bem que é só um. Basta. E assim, é isso. Mais alguma coisa assim, que eu perdi, falei demais, é isso? Tem Tá muito ótimo, tempo, Vânia, deixa mas vocês falarem. eu quero pegar esse gancho, né, que você se apresentou, falou um pouco da tua história, né, eu queria ouvir um pouquinho mais você falando, né, e aí depois eu vou partir para a Carla e para a Sandra, para elas responderem, né, de acordo com as suas, né, com as suas atuações, mas, Vânia, quem é essa população, né, que está em situação de rua? Se a gente pudesse falar para as pessoas, porque a gente sabe, né, que o quanto, né, essas pessoas são estereotipadas, quanto essas pessoas são marginalizadas, né, são invisíveis, né, para a sociedade, né, a naturalização, né, também dessa condição, dessa extrema desigualdade, dessa tamanha desigualdade social, né? E a gente sabe que tem vários fatores que levam as pessoas a irem para a rua, e a gente sabe que também a gente está tendo esse aumento, como você falou, né, em torno de 20 mil pessoas em situação de rua no município do Rio, e a gente sabe que um dos fatores, né, desse crescimento se dá também pela questão da perda do emprego, né, e aí não tem mais como se manter, enfim, que isso é real, né? E tem outros fatores, né? Quem são essas pessoas tão invisibilizadas, né, que tem uma história? Eu lembro que tinha uma página no Facebook, não sei se ainda tem, mas que mostravam, dava visibilidade às pessoas de rua. Não lembro o nome da página, mas que tiravam fotos, contavam história, né, e que atrás de cada pessoa, né, que está em situação de rua, tem uma história, e que, assim, a gente já viu, né, em televisão, né, sei lá, teve um caso no Rio Grande do Sul, que o cara era modelo internacional, né, e de repente ele foi, né, se envolveu, né, começou a utilizar drogas, enfim, foi para a rua, né, vários, né, fatores, mas quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Eu estou falando no sentido, né, assim, foi para a rua por conta disso, foi para a rua por conta daquilo. Não, mas quem são essas pessoas? Porque elas são, né, pessoas que têm suas histórias. E aí, você é experiência disso, é fruto, né, dessa experiência que você vivenciou. Quem são essas, né, que fez você, né, como você falou no finalzinho, né, é como se ganhasse na loteria né, e poder voltar, né, numa outra condição, né, não esquecendo dos teus colegas, dos teus companheiros, dos teus amigos, né, que a rua também, né, proporciona isso para esses que estão tão desalentados, né, tendo só uma como é que você para se deitar, um papelão, né, queria lembrar a palavra, e que ali faz, né, amizades também. Né, e você retorna, e aí temos a experiência de São Paulo com o padre Júlio Lancelotti. Lancelotti. Né, grande Júlio Lancelotti. Quem são essas pessoas? E aí eu faço depois essa pergunta para a Carla e para a Sandra, né, que está ali quietinha, que trabalha no consultório. Vocês querem responder primeiro? Sandra, fica à vontade, vocês fiquem à vontade. Pode falar primeiro, porque assim... Então, porque eu queria ouvir vocês também. Vai lá, depois eu vou falar, que eu acho legal a pergunta. Muito interessante. Então, Sandra. Vai, Sandra, pode ir, Sandra. Quem são essas pessoas, né? Cada um é um, né? E cada uma delas tem a sua história. Eu trabalho, no consultório na rua que eu trabalho, ele fica numa região muito empobrecida, né, do Rio de Janeiro, uma região com muita favela, dominada pelo tráfico, o abandono histórico do Estado. Então,
eu conheço muitos dos nossos usuários, são, assim, muitos nasceram na rua, muitos foram para a rua porque a família era muito desestruturada, muitos foram para a rua por conta da droga, muitos começaram a usar droga depois que estavam na rua. Dá para contar nos dedos, assim, as pessoas que a gente atende ali na nossa área, que tinham uma estabilidade, tinham uma vida longe da miséria, sabe? Longe da miséria, assim, a gente tem usuários que falam vários idiomas, usuários que tinham bons empregos e tal, mas a grande maioria ali do nosso território não é essa a realidade. Vinham de situações de muita pobreza, ou de muita desagregação, de muita violência, sem perspectiva, já com muitas dificuldades, assim, de ter acesso, né, a bens, serviços, e ter oportunidades e tal. E a rua foi um destino, né? Às vezes vai para a rua porque rompe um relacionamento e aquele sofrimento acaba desestruturando a pouca estrutura que tem, né? Enfim, cada um tem uma história para contar, mas o nosso povo que a gente atende, o que varia muito, por exemplo, da população de rua, pelo menos é o que os consultórios na Rua do Centro dizem, né? A população de Rua do Centro, por exemplo, tem muito trabalhador que dorme na rua porque é mais fácil no dia a dia, porque está ali perto do seu trabalho, para não ter que voltar para a Baixada onde mora, ou para o bairro mais distante onde ele mora, esse ir e vir é uma despesa, não ganha para isso, então acaba dormindo durante a semana na rua para ficar mais perto da onde ele consegue ganhar um dinheirinho, vai só no final de semana, enfim. Também tem essas situações, né? Mas no território onde a gente trabalha, isso não é o comum. Obrigada, Sandra. Carla, fala aí da sua... Não, a Sandra já definiu, porque é o mesmo território que eu atuo, né? Então, é um território que é muito, muito desafiador, né, Sandra? É um território que a gente tem muitas complexidades. Eu atuo, né, numa organização da sociedade civil, terceiro setor, né, e presta serviços, né, especializados para essa população. A gente tem uma extensão desse projeto, que é o acolhimento institucional, mas o nosso foco de trabalho é mesmo ali no território ali de Benfica, né, e atende aquela área toda ali, Manguinhos, São Cristóvão, Mangueira, né, Arará, pega aquela turma toda ali do Jacarezinho, e é o mesmo público que a Sandra, né, atende no dispositivo lá do consultório na rua. A gente tem até usuários em comum, né, Sandra? Então, assim, essa definição que a Sandra deu é a realidade do território, acho que, né, até mesmo do centro, né, diante, né, dessas dificuldades, dessa ausência de moradia, essa perda de trabalho e renda, que é um dos fatores que levam as pessoas a ficarem nessa situação. E a Sandra definiu muito bem. É isso. Obrigada, Carla. Vânia, o seu olhar. É isso aí que cada uma de vocês falaram, né? E se for resumir, é o seguinte, vamos pensar, né? Eu estou ouvindo e a gente já vai saber, e vocês sabem também, né? É preciso resumir, porque são muitos os fatores, né? Agora, a rua, para resumir, a rua é a consequência de um descaso político, governamental, já muito, mas muito antigo. Ela é consequência da falta da saúde mental, ela é consequência da falta de políticas públicas, da saúde mental, da habitação, do emprego, geração de renda, ela é consequência da omissão, ela é consequência da corrupção,
ela é consequência de egoísmo, de ambição, de preconceitos, de racismos, mas ela é consequência. Né? Até porque rua não é escolha de ninguém. A situação de rua, quando ela não é escolha. Porque, olha só, se ela vem, se o sujeito, ela é consequência da falta da política de educação, você falou, psicóloga Sandra, que não é a maioria que vai saber sequer ler. A maioria, agora pode ser que mudou alguma coisa aí, mas muito pouco, muito, quase que insignificante o que já era antes. Não é? A falta de... Aí como é que o sujeito vai ter emprego, não é? Sem ter um diploma? Ele não teve acesso à educação, então vai voltar lá no início da falta de política pública, falta de atenção do poder público, né, com aquela população. E isso é antigo. Se o cara vem porque ele tem problema mental, aquele problema psiquiátrico, aquele que é patológico, né? Não sei se essa é a palavra, de medicina eu não entendo, mas aquele que é o problema mental, né, de nascença, alguma coisa assim. Aí ele vai procurar saúde, a família vai procurar, não encontra, não tem, não existe. Né? E para a minoria, enfim, não existe. Aí, a consequência, qual é a consequência? Aquela família, se ela não tem condições, porque também já é uma consequência da falta de emprego e tudo mais, a tendência é aquela pessoa vai ficar abandonada, que já está pelo poder público, a família também, e ele vai parar na rua. Ou senão, ele vai se perder na rua. Né? Se é pelo problema da droga, ele vai procurar para se recuperar, como eu diversas vezes fui e não conseguia, ele já tem a tendência, a predisposição, né, da doença, está ali, ele bate na porta de um CAPS, um exemplo. Isso porque agora temos, né? Anos passados nem isso, não existia, né? Eram as comunidades terapêuticas, as casas de Pinel mesmo, né? Enfim. Aí ele vai procurar ajuda, ele não vai encontrar, ele vai voltar. Então é tudo uma bola de neve, né? É tudo um círculo, né, vicioso. Ele procura aqui que não acha, procura aqui que não acha e vai voltar para o mesmo ponto de partida. Aí se o cara perdeu o emprego, ele vai perder a casa. Normalmente ele paga aluguel. Aí, se ele paga uma prestação, ele vai hipotecar, vai perder do mesmo jeito. Aí vai entrar os ambiciosos, os capitalistas, aquele pessoal que gosta mesmo de tirar e se aproveitar. Final das contas, tudo a rua, eu resumo a rua por esse lado da situação, como consequência da falta de políticas públicas, consequência de um governo omisso, de um descaso político governamental. O Estado tem uma dívida com essa população. Um dia eu ouvi isso e não entendia. Hoje eu entendo um pouquinho, não é? E é histórica. E aí, ao invés de eles tentarem pagar um pouquinho dela, já porque o rombo é muito grande durante anos e anos e anos, não é? Ao contrário disso, cada vez mais eles tiram, e essa população vai pagando caríssimo algo que eles devem. Né? Então, assim, é uma inversão, né, de moral. Né? É imoral o que é feito. Então, eu falei, mas é isso. A rua é uma consequência da falta de política pública, da atenção do governo, não é? Da responsabilidade de que eles fogem. Não é? E hoje eles nem fogem mais. Está aí esse camarada aí da saúde, né? Esse camarada aí da saúde já foi solto, ou vai ser solto. É molinho, né? Como assim? Porque por trás daqueles roubos todo, não é só o crime do roubo, né?
Existem os crimes de quantas pessoas morreram, não é? Por falta do respirador, por falta dos remédios que foram várias vezes buscar na farmácia e não encontraram. Imagine a população de rua. É mais ou menos isso. Se eu puder falar, se eu deixar eu falar, eu vou passar mal. Eu queria acrescentar. Pode na fala da Vânia, contribuir, né? Toda essa dificuldade aí das políticas, ela se intensificou com a PEC 95, né? A gente não pode esquecer da PEC, né? Que enfraqueceu e limitou as políticas públicas, né? Dando essa fragilidade toda na rede de atenção da proteção social. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita clareza quando a gente fala de políticas públicas para a população em situação de rua, a gente tem que ter esse olhar crítico, né, da política, né, desse cenário que a gente está vivendo, né? Porque isso se intensificou, né? Então, é só um complemento aí da fala. E pegando esse gancho da Vânia, né, enfatizando essa questão de política pública, né, que a ausência dela, né, dessas políticas públicas, e aí a gente está falando de diversas políticas, desde a questão da seguridade social, né, saúde, assistência e previdência, mas pensando, né, na questão da habitação, na questão do emprego, enfim, né, educação, segurança. E se a gente olhar para a história, né, e pensar que essa população, né, ela sendo invisível, até porque a lógica, né, isso é a lógica que eu compreendo desse sistema capitalista perverso, né, e faz que torna o cidadão apenas o cidadão consumidor, né, aquele que não consome. Eu sempre digo isso em sala de aula, que a pinga, né, quem está aqui me ouvindo sabe que eu sempre falei isso, eu repito, né, a pinga que o São João, né, toma todo dia, naquela pinga tem imposto, ele paga. Ele poderia tomar 2 pingas, mas ele está tomando só uma, né, pelo frio, mas ele está bebendo uma pinga porque outra, né, os impostos que todo mundo paga, né, todos pagam, não é revertido, né, quando a gente, né, bem a Vânia falou, na questão, por exemplo, da situação que a gente está vivendo da pandemia, né, e que tudo eles se aproveitam, né, a gente está falando aqui, isso é algo que é, né, fato, né, desde roubar merenda de criança, eu acho que isso para mim né, é a pior coisa que possa existir na vida, né, mas olhando, pensando a questão do trato, a população em situação de rua, né, de uma política higienista que, historicamente, né, o Brasil, o Rio de Janeiro trata, né, a gente vive aí quando tem grandes eventos, megas eventos, o que faz com aquela população? Limpa, né, esse é o discurso da higienização, então, recolher o termo utilizado, né, de forma pejorativa, né? É lixo para recolher, gente? Vamos recolher, né? E assim, as pessoas vão perdendo, e aí eu estou falando, né, a classe política, né? E tudo isso, eu sempre digo que tudo é proposital, isso é um projeto, né? A desigualdade social é um projeto, né? Tudo isso que está vivendo é um projeto, é um perverso, né? Morra quem morrer, não importa, o que importa é que a gente precisa movimentar essa máquina. Olha só, eu vou roubar uma coisa, só para poder falar uma coisa. Você vê, é um projeto que morra quem morrer, mas o primo, o tio, é dono de um cemitério, é dono de uma funerária, né? Tá ligado? É disso, sim, até tudo é motivo para lucro, né? A morte é lucro. Né? Tudo é lucro. E aí eu queria, né, pensar, meio a tanto essa desgraceira toda, né, eu queria falar um pouquinho do consultório de rua, né, a Vânia apontou aí a questão, né, a rua é enlouquecedora também, né, quem chega com a saúde mental, né, minimamente equilibrada, né, a rua também enlouquece, né,
Posso estar falando posso estar falando alguma coisa, alguma besteira. Me corrijam, por favor. Muita gente vai para a rua, como a Tânia falou, muita gente vai para a rua porque tem problemas psiquiátricos e muita gente que não tem acaba tendo. Muita gente vai para a rua porque já tinha problema com o uso de droga abusivo e tal, e muita gente não usava droga, mas foi para a rua por qualquer outra razão e acaba usando droga na rua. Então, né, a rua é causa e consequência, né, muitas vezes, de um adoecimento, de um sofrimento psíquico, né? Nem todos vão chegar lá e vão usar, não. Agora, nem todos vão chegar lá e vão usar, não. A maioria nem vai usar. Mas, assim, a gente falando sobre isso, é evidente que se ele não usou, ele tem não é facilidade, né? Ele tem um caminhar para isso, né? Com mais fácil, com mais facilidade, né? Até porque tem facilitadores, né, na rua. Pessoas que já estão ali prontas para isso mesmo, né? E aí o cara tá todo problemático, porque eu estava dizendo isso, né? Só vai chegar na situação de rua o cara que perdeu o emprego, procurou outro, não encontrou, não deu tempo de encontrar, e aí perdeu a casa, foi despejado. Entende? Falta de política pública de emprego e geração de renda. Só vai chegar na rua... né? Só vai chegar na rua o adicto, o alcoólatra, quando ele foi procurar uma ajuda, né, uma internação, um tratamento, sei lá, uma ajuda. Ele não encontrou, a porta está fechada, né, os equipamentos todos desmontados, né, e por aí vai. Aí ele vai ficar onde? Vai ficar na rua. Aí ele vai usar, porque ele foi buscar ajuda e não encontrou. A mente está fraca, a saúde mental dele está, né? Ele não encontrou o tratamento. Aí ele vai usar. Vai chegar na rua, o cara que não já vem de uma família, já violado todos os direitos, né? Então, lá atrás, já foi uma família que não teve acesso à educação, o pai não teve condições, a mãe, de ter empregos melhores, não é? Foi porque lá atrás já faltava isso, né? Já tinham discriminações. E os negros, então, a gente está falando disso, não podemos deixar de falar nos negros. Você vê que a maioria da população em situação de rua é negro, o pobre, a maioria é negra, é porque lá de trás, a gente sabe de onde vem isso, né? Lá da Leal, se for falar, né? Embora eu não saque muito, mas de algumas leituras que eu já fiz a respeito, e ouvindo pessoas competentes falando, e faz todo sentido. Por isso que quando se fala histórico, é porque é isso, eram os escravos. Mas quando foi assinado lá, não sei, cargas d'água, porque não foi bondade nenhuma, porque eles não criaram um projeto a partir dali para atender, não é? Aquelas pessoas que estavam sendo libertas, né? Estavam com as suas alforrias, e eles não tinham, né, nenhum caminho. Os caras eram da África, a família estava não sei aonde, e eles começaram a subir os morros aí e vindo para, né? Bom, enfim, então é histórico, porque aí o negro não encontrava mesmo, já todo mundo sabe a história dos negros, né, no Brasil, que é até hoje, né? Isso ainda é uma luta, ainda que se não é uma luta até pior, né, já que as coisas estão todas aí e eles não liberam, né, os direitos dessas pessoas, né? Se antes não tinha, estava péssimo, mas quando tem é pior, né? Quer dizer, a coisa fica ainda mais revoltante, né? Então é mais ou menos isso. Então, vai chegar na rua. Todos eles vão chegar na rua e vão ficar. Porque depois que está ali, eles não vão encontrar mais nenhuma saída, porque tem a discriminação, tem o estigma, o cara já está sujo. O cara que está sem emprego não vai arrumar mais. Está sujo, está descabelado, o homem está barbudo, né? E por aí vai. Né? Então, é todo um projeto para que eles cheguem e eles fiquem mesmo. Né? E aí a gente não precisa nem falar, porque aí é muito profundo e vai ser extenso demais, como é que eles
ganham, né, com a situação de rua, né? Por onde são os viés, né? Por onde é que passa, né? Para que eles ganhem, e por isso não é absolutamente nada bom para eles que essa população consiga efetivamente encontrar com a sua dignidade, né? Com os seus direitos, né? Ter emprego, depois ter casa e ser feliz, né? É isso. Beber cachaça, mas beber embaixo de um teto, né? Porque quantos bebem dentro de teto e nas coberturas? Sim. Eles só bebem na rua porque não tem casa, minha irmã. Né? Mas é isso. Tinha aí um prefeito antigo, não gosto de citar nome, mas eu acho que todo mundo deve saber quem é. Ele já faleceu. Eu não sei para onde que ele foi, mas eu sei que ele foi. Nessa pátria terrestre ele não está, mas ele bebia cachaça pra caramba. Eu era criança, eu já sabia, eu ouvia isso. O cara era um pingução. Né? Não sei se era bom ou ruim político, eu era criança, mas ele era pinguço pra caramba. Essa fama ficou. E daí? Qual o problema? Quer beber, beba. Todo mundo tem direito de beber uísque. Eu conheço pessoas que podem beber uísque importado, mas que preferem a cachaça. Não é? Enfim, nada contra, né? Eu sou uma pessoa que tive problema com alcoolismo e não tenho nada contra a bebida. O problema é a bebida, não é a bebida comigo, sou eu com a bebida, né? Então, eu não tenho nada também contra quem bebe, não é nada disso. Os caras estão na rua, quer beber, bebe, minha irmã. Qual o problema? Só porque está na rua não pode beber? As pessoas que, não vou dar álcool gel porque eles vão beber. E daí? Tipo assim, bebe, cada um sabe de si. O grande barato todo mundo tem direito, que eles só fazem ali porque eles não têm acesso à casa, eles não têm acesso a emprego. Aí, pô, qual o problema? E o cara que tá beijando ali na rua, sabe? E daí ele tá fazendo aquilo e não tem dinheiro para pagar, entendeu? Eu não estou dizendo com isso que tem que haver essa coisa, não, né? Mas eu quero dizer que os direitos, essas pessoas só estão ali, tá? Porque elas não têm outra maneira, mas elas têm os mesmos direitos, elas têm vontades, né? Elas têm gostos, né? São pessoas, porque você perguntou quem são essas pessoas, eu falei de um lado da moeda, tá? Mas eu vou falar do outro. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas, sabe, na sua maioria, primeiro que elas são heterogêneas, né? O que está na cobertura e que está na rua, eles têm mau caráter, tem mentiroso, tem ladrão, tem o cara que é violento, e daí tem o cara que gosta de outro cara, a mulher que gosta de outra mulher, sabe? Essa complexidade de ser, né? Mas que pode, cara, tudo pode, sabe? Só que com dignidade, com garantias de direitos, de segurança, de respeito, de ser respeitado, cara. O cara, olha só, vamos falar da cachaça, vamos botar na cachaça. Eu bebia cachaça, só porque eu estava na rua, eu era cachaceira. Né? Eu era pinguça, eu era vagabunda, eu era isso, eu era aquilo. Né? Por que esse estigma, preconceito, sabe? São olhares, né, de quem não tem o mínimo de sensibilidade para saber que ele está ali, que ele pode fazer. Qual é a diferença? Então, eu não vou dar álcool gel porque ele vai beber. Outro dia, ele só não vai fazer isso na minha frente, entendeu? Porque é lógico que eu vou sempre sugerir que não faça, porque eu já passei pelo alcoolismo de uma forma doentia, né? Doença, né? Que não foi bacana. Não tive uma história... Pegar um gancho aí na sua fala, Vânia, que eu estava começando a falar sobre o trabalho do consultório na rua, né? O que é o consultório na rua? Só um momento, só para poder também não ficar aqui uma fala mal colocada, né? Depois eu ter que ouvir o Zinzu. Eu não estou dizendo que eu vou na rua se eu tiver um frasquinho de álcool gel, se eu der, porque eu estou dando sabendo que o cara vai beber, não é isso não. Eu não estou dando essa garantia para ninguém. Eu estou querendo dizer que se ele vai fazer longe de mim, é ele que vai sofrer as consequências disso. Não é? Eu vou na rua desprendida. Eu acho que quem vai na rua tem que ir desprendido de certos... eu acho que talvez até tabus mesmo, né? O estigma, né?
Não pode, porque não é bem assim que funciona, não, gente. Beber álcool gel não é para qualquer um, não. Eu nunca bebi álcool gel, já bebi álcool, mas o álcool gel eu acho estranho. Aí o cara me perguntou assim, você vai dar o cobertor para ele? Vai vender. O cara da rua falou isso para mim, eu estava dando os cobertores. Um que estava na fila, tudo deu, e vai vender. Olha só, tá frio, não tá? Ok, se ele não vender perto de mim para eu ver e ter que tomar dele, porque aí eu não vou permitir isso, e eu não vou ver. Eu não vou poder sair atrás dele. No final das contas, quem vai ficar com frio é ele. Mas eu fiz a minha parte, entendeu? Desde que ele não faça isso na minha frente, não é? E se eu ver, com certeza eu vou recriminar. Mas assim, é porque aí sou eu que estou dando, né? Eu dei para a finalidade dele usar, aquela pessoa usar. Mas se ele vai fazer, eu não vendo, meu querido, eu vou fazer o quê? O frio, quem vai sentir é ele. Bom, enfim, era isso que eu queria deixar um pouco claro. Ô, Sandra, pegando esse gancho, fazer uma pergunta para você, né, que tem uma pergunta aqui do Washington, né, e aí falando, né, do consultório na rua, né, do trabalho desse dispositivo, e aí se você puder responder ele e entrar nessa discussão, né, nessa questão, né, como deve ser uma abordagem psicossocial nas condições atuais? É a pergunta do Washington. Então, vamos lá. E aí você já entra no gancho aí do consultório da rua do trabalho. A Vânia deu vários ganchos aqui. Você me fez lembrar da história da camisinha, porque eu trabalho com AIDS também, trabalho na gerência de DST AIDS. E antigamente a gente falava muito, não vou ficar distribuindo camisinha para esse povo, que eles vendem camisinha para comprar droga, vendem camisinha para comprar comida, faz balão de camisinha, não pode distribuir camisinha. Como não pode distribuir camisinha? Gente, o que ele vai fazer com a camisinha é problema dele. Ele tem que ter acesso a um insumo de prevenção e tem que saber para que serve, como é que usa, por que isso é importante. Aí o que ele vai fazer com a camisinha é um problema dele. Se ele vender, alguém vai usar. Alguém que comprou vai usar. Enfim, não importa. Daí eu já não distribuir a camisinha, eu não dar o cobertor, eu não dar o álcool gel, é querer um controle que não existe, é querer ter um controle que não existe. Né? As pessoas têm direito... senão você vai deixar de servir quem realmente vai fazer o uso adequado daquilo ali, e que tem necessidade. E isso é um risco que a gente não deve correr nunca. Que seja um, cara. É um que eu quero mais, tem uma frase. Enfim, as pessoas têm direito a ter acesso aos insumos de prevenção e é o nosso dever, né, o dever da gente disponibilizar esses insumos quando eles existem, ainda mais quando eles existem. Não é a gente que vai reter, né, a distribuição das coisas que estão ali para chegar na mão das pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa que você me fez pensar, Sônia, é que o nosso trabalho no consultório na rua, ele impõe para a gente o tempo todo o enfrentamento desses estigmas todos que você está dizendo que a população de rua sofre na pele. O estigma de ser drogado, de ser cachaceiro, de ser vagabundo, de ser bandido, de ser não sei o quê, milhões disso. Ou então é o coitadinho que está na rua. É muito estigma, é muito pesado isso tudo. E o trabalho do consultório na rua impõe o enfrentamento desses estigmas. E o que tem de mais importante do trabalho no consultório na rua é a gente fazer valer o direito à saúde dessas pessoas, entendeu? Então, o tempo inteiro é isso que é o mais importante. É a gente, primeiro, mostrar para essas pessoas que elas têm direito a ter acesso a um cuidado de saúde, a ir num serviço de saúde, porque eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar no consultório na rua, e que a primeira vez que eu fui para a rua, assim, para uma Cracolândia com a equipe, e tinha um rapaz, ele estava muito doente, ele estava muito mal, e nesse dia a gente foi num grupo que a médica não estava junto. Eu falei para ele, cara, vamos com a gente na nossa van, você precisa fazer uma consulta com a médica, você está muito mal, você está muito doente, tá? Né? O cara estava malzão, com muita febre, com falta de ar e tal. E ele dizia para mim, não, imagina, eu não vou de jeito nenhum, não vou, esse lugar não é para a gente não, dona.
esse lugar não é para a gente não tem direito às coisas, não, a gente não pode entrar nesse, sabe? E eu fiquei tão impactada com aquilo, sabe? Dele dizer, não, esse lugar não é para mim, eu não tenho direito. E eu dizia para ele, não, é para você, é para mim, é para todo mundo, você é igual a mim, de carne e osso, você fica doente, o serviço existe para isso, vamos lá e tal. Ele não foi de jeito nenhum. E até que muitas vezes a gente foi voltando para esse território, eu fui encontrando com ele muitas vezes e tal, até que a gente, enfim, criou um vínculo, criou uma relação de confiança, e ele passou aí o serviço, mas isso foi devagarinho, sabe? Então, essa é uma das coisas mais importantes que o consultório na rua tem a missão mesmo de cumprir, é mostrar, tirar esse povo da invisibilidade, mostrar para eles que eles têm direito, sim, de ir ao serviço de saúde, né? E que é dever do Estado cuidar da saúde. Enfim, mas deixa eu explicar o que é o consultório na rua, né? Primeiro, é um dispositivo de cuidado do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é uma política pública de saúde maravilhosa, que podia ser muito melhor se não fosse subfinanciada, como é. Né? Sucateada, e que a gente tem que lutar as duras penas para que não destruam de vez, né? Que é um sistema que pode nos orgulhar, né? Que faz muito pela população, mas está subfinanciado e sofrendo com sucateamento mesmo, né? Mas, enfim, esse dispositivo de consultório na rua, ele foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde em 2011. Ele era ligado à saúde mental, enfim, mas em 2011 ele passou para a atenção básica. E, então, assim, o consultório na rua, ele sempre está atrelado a uma unidade básica de saúde, as clínicas no Rio de Janeiro, as clínicas da família. Então, algumas clínicas da família têm várias equipes que atendem a população daquele território, daquela região onde a clínica está implantada, e o consultório na rua é mais uma das equipes daquela clínica. É uma equipe diferente das outras, porque na equipe tradicional, que atende o povo das casinhas, né, enfim, tem endereço, a nossa equipe é uma equipe maior, ela tem uma equipe completa, assim, ela tem médico, tem assistente social, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem dentista, tem agentes de saúde, tem um colega também que é o articulador, que ele faz muito a interface com os outros setores, enfim, é uma equipe completa. E a gente trabalha da seguinte maneira, normalmente a gente se divide, né, a gente uma parte da equipe fica na clínica, onde a gente tem um consultório, como todas as outras equipes, e outra parte vai para a rua. Vai para a rua, para as localidades onde as pessoas ali do nosso território costumam se concentrar. Ali na Zona Norte, assim, muitas pessoas costumam ficar em algumas praças, em ruas de comércio, mas também em lugares mais de difícil acesso, assim, debaixo de um viaduto, perto da linha do trem, na Avenida Brasil, enfim. Tem vários pontos de concentração que essas pessoas ficam. Então, quem fica na clínica atende os usuários que já têm um vínculo com a gente, que vão para a clínica direto, a ponte já está feita, eles estão precisando, estão com algum problema de saúde, eles vão direto para a clínica procurar o consultório na rua lá dentro da clínica. Muitos vão porque estão fazendo um tratamento continuado, assim, estão com tuberculose, então vão todo dia lá para tomar o remédio, ou com HIV, ou com, enfim, com algum problema de pele, ou estão fazendo pré-natal, então já estão vinculados e vão para lá para fazer as suas consultas. Muita gente vai para a clínica também porque está sofrendo muito, porque quer parar de usar droga e não consegue, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, ou, enfim,
vão porque querem abrigo, vão procurar para o que querem pedir, porque estão precisando de documento, vão procurar também a clínica, que é um serviço de saúde, também por outras demandas não específicas, assim, estou com uma dor aqui, mas eu preciso de um documento, vão procurar a gente porque precisa de um documento. E a gente ajuda nesse processo, em parceria com a assistência social, enfim, a gente tem os caminhos, leva as pessoas para fazer documento também, né? Enfim, a gente faz tudo isso. Nos procuram por vários motivos, por dores na alma mesmo, por sofrimento, estou sofrendo, tão angustiado, procura a gente. E na rua, o que a gente faz? Na rua, a gente chega nesses lugares, e muitos já conhecem, porque a gente vai com bastante frequência, né, mas, enfim, a gente vai sempre de jaleco, para eles saberem que a gente é da saúde, a gente tem uma van que nos leva, né, para os lugares mais distantes e tal. Então, a gente, quando chega, enfim, começa a conversar, perguntar se estão com alguma questão de saúde, se alguém está precisando de alguma coisa, aí já logo aparece um monte, tem muito curativo, as pessoas se machucam muito na rua, então, isso é uma coisa bastante comum, assim, doutora, está machucado aqui e tal, a doutora faz curativo, a gente, enfim, leva medicamento para aqueles pacientes de tuberculose que a gente sabe onde eles ficam e que na semana passada não foram, a gente precisa correr atrás para levar medicamento para eles, ou lembrar, olha, você tem que ir lá fazer a segunda dose da injeção para sífilis que você não fez e tal, não sei o quê, ou às vezes a gente, injeção para sífilis, a gente leva para a clínica para dar injeção, enfim, vai fazer uma busca ativa dos tratamentos, a gente vê que a pessoa está faltando, né? Faz muitas vezes, faz um trabalho, assim, em parceria com algumas ONGs ali do território, né? Tem a ONGs Maré, tem o Centro Pop também ali no nosso território, e eventualmente a gente faz trabalhos juntos, assim, sabe? Já fizemos muita cantoria, já fizemos uma roda de conversa, de vez em quando a gente faz algumas atividades mais lúdicas, assim, também. Não é uma coisa rotineira, mas também fazemos. E muitas vezes a gente encontra gente mal e consegue levar para a clínica, sabe? Bota na van e vão para a clínica e tal, quando eles querem, né? Para fazer a consulta, quando a médica não está junto, ou quando precisa mesmo, né? Às vezes não dá para fazer tudo na rua. Precisa mesmo ir para a clínica. Com dor de dente também, muita gente com dor de dente, enfim, a gente leva para assistência odontológica, né? Enfim. E, Sandra, nesse caso aí da pandemia do Covid-19, enfim, como é que vocês estão vendo esse movimento aí? Né? Como é que vocês estão vendo essa situação, essa questão de contágio? Olha, a pandemia, na verdade, só fez... na minha opinião, escancarar mesmo o que a Vânia já estava muito bem falando, a falta de política pública para essa população. Assim, ficou escancarado, não tem, entendeu? A pandemia escancarou isso, né? Não tem jeito, né? Assim, o que é isso, né? Que absurdo é esse, né? Então, se a recomendação científica, não do nosso desgoverno, mas a recomendação científica é fique em casa, lave a mão, use álcool gel, papapá, já é complicado para quem tem casa, né, por várias razões, que dirá para quem está na rua, né? Os abrigos sempre foram insuficientes e continuam sendo, para aquelas pessoas que querem ir para um abrigamento, também está difícil, porque eles são insuficientes e porque eles, até onde eu sei, talvez Carla possa dizer, nem a grande maioria nem está conseguindo dar conta de atender as adequações de acordo com a vigilância sanitária, sabe? Então, às vezes até expondo os próprios funcionários dos abrigos, né, à Covid. Então, tá complicado, assim, né? O acesso ao serviço de saúde, ele ficou mais restrito, porque os serviços, de um modo geral, as clínicas da família e os outros serviços também, estavam todos voltados para atender os pacientes sintomáticos respiratórios, né? Então, a pessoa tinha uma dor de ouvido, estava difícil de conseguir ser atendido, porque estava todo mundo só voltado para quem estava com sintoma.
Então, o acesso ficou mais restrito para todo mundo, para a população de rua mais ainda. Agora a coisa está começando a normalizar, assim, o serviço está conseguindo se organizar para atender as outras demandas também, né? Criaram, por exemplo, nas unidades de atenção básica, nas clínicas da família, o tal do telemonitoramento, né? Então, tem um paciente morador daí, né, domiciliado, que estava com um sintoma respiratório, para ele não ficar indo sempre na clínica, se expondo os outros, os profissionais ligam para atender uma vez, ligam para saber como é que ele está, vão fazendo monitoramento por telefone, né, mas com a população de rua é difícil fazer isso, a não ser que ele esteja abrigado, e daí a gente faz, ligando para o abrigo e tal, mas caso contrário, a gente está indo para a rua. A gente está indo para a rua para monitorar os pacientes que a gente já encontrou sintomáticos. No território onde tem o Centro Pop e a ONG Maré, por exemplo, fica muito mais fácil a gente monitorar esses pacientes, porque essas instituições nos ajudam, e aí que a gente vê como esse trabalho intersetorial, essa soma de esforços é bacana, ajuda pra caramba, entendeu? Um ajuda o outro, o paciente está aqui, não sei o quê, enfim, isso é muito legal, a gente vê a diferença que faz no território, que a gente conta com parceiros, né, com outros equipamentos que são parceiros, e quando a gente não tem isso, né, a equipe está desfalcada e tem sido muito difícil, porque eu, por exemplo, estou afastada do trabalho, tem outros colegas que estão afastados também, ou porque a gente é grupo de risco, ou porque ficou doente no meio do caminho, entendeu? Então, a equipe está desfalcada totalmente, né? Está sendo estão se virando nos 30, para dar conta do recado, assim, né? Tem uma aluna aqui perguntando se esse projeto, se o consultório na rua é um projeto ampliado para todos os estados brasileiros. A pergunta da Cássia. Para todos os estados? Tem. Então, olha, gente, uma coisa importante, os consultórios na rua é uma política nacional, é uma política do Ministério da Saúde. Então, existe consultório na rua no país inteiro. Não é toda a clínica da família que tem uma equipe de consultório na rua. E nem todo município tem equipe de consultório na rua. Por quê? Primeiro, o certo mesmo, o certo e o que está preconizado na política de atenção do SUS é que o morador de rua ele tem que ser atendido por qualquer profissional de saúde, independente de ser do consultório na rua. O morador de rua, como qualquer cidadão, tem direito de acesso ao SUS. É para ele ir no SUS, o SUS é para ele, é para mim, é para você, é para todo mundo. Só que existem inúmeras barreiras de acesso, por conta de todos esses estigmas que a gente falou. E o próprio profissional de saúde, muitas vezes, cria barreira também. O agente de saúde cria, esse cara é fudido, esse cara é sujo, esse cara não sei o quê, enfim. Existem muitas barreiras e que um dos nossos trabalhos do consultório na rua é quebrar essas barreiras. A gente faz também um trabalho de matriciamento, olha, esse capacitação, sujeito... humanização. Isso. Esse sujeito aqui, ele não tem casa, tá certo? Mas ele fica na calçada, na porta da sua clínica. Não faz sentido ele ir lá para Manguinho, outro bairro, não sei o quê, só porque ele é morador de rua para ser atendido no consultório da rua. Essa clínica tem que atender esse sujeito que fica na calçada da clínica deles, entendeu? Exatamente. E a gente vai lá, conversa, fala, entendeu? O que a gente espera é que um dia não precise mais existir consultório na rua, porque todas as equipes vão estar atendendo morador de rua, e que um dia não exista mais também pessoa vivendo na rua, que as pessoas tenham casa para morar, né? Só fiquem na rua se quiserem, não porque não tem casa, porque não tem, né? Enfim, mas, na verdade, é isso, o consultório na rua, ele é uma ponte, né? É uma ponte que não deveria precisar existir se o que está preconizado tivesse sendo cumprido, né? E se a gente fosse capaz de dar conta de quebrar todas essas barreiras por conta dos estigmas e tal, né? O nosso trabalho consultório na rua também é fazer isso, sabe? Junto às outras equipes,
junto a outros equipamentos, enfim, a gente está sempre fazendo ponte para que essa população tenha acesso aos diferentes serviços, né? Aos diferentes equipamentos. Eu queria fazer uma pergunta para a Carla, né, que chegou aqui no meu WhatsApp, a questão do acolhimento institucional, assim, né, já que você também atua né, com essa especificidade do acolhimento, né, se você pudesse falar um pouquinho sobre, né, a importância de ter mais, ou não, ou deveria, né, sim ter garantia de habitação, não, né, focar numa questão restrita ao acolhimento e não, como é que seria, né? Fala um pouquinho da questão do acolhimento institucional, né? Então, na verdade, a gente sabe as condições, a gente sabe das condições do abrigo, né? Dos serviços públicos, né? Existem muitas resistências da população em situação de rua para ter acesso a esses abrigos, né? Pelo sucateamento, né? Enfim, várias condições que se encontram esses abrigos. A gente atua no abrigo que é no terceiro setor, né? Mas o nosso trabalho é tentar construir com essa população novos projetos de vida. A nossa intenção não é que eles fiquem no abrigo, é que eles possam ter a moradia deles. E aí eu reforço, quando a Sandra fala dessa integralidade das políticas, reforço a intersetorialidade, porque a gente tem que falar de habitação, a gente tem que falar das políticas, né, de segurança alimentar, a gente tem que falar de direitos humanos, enfim. Então, assim, eu também queria que não existissem mais abrigos, mas, enfim, a gente entende que o que poderia ser solucionado dentro da política, dentro de uma tipificação, seriam repúblicas, albergues, né, coisas que pudessem, né, fazer com que eles passassem pouco tempo para até que eles possam, né, conseguir resolver a sua história de vida, né, e não precisasse ir para abrigos. Né, mas é um desafio, é uma complexidade, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, e agora os abrigos nessa questão aí de protocolos de cuidados, que não vejo, assim, pelo que eu escuto, não está tendo, né, esses cuidados necessários diante da pandemia. Né, mas é tudo muito desafiador, mas eu acredito muito nessa questão da intersetorialidade, da gente falar das políticas públicas. Isso está até preconizado na política da população em situação de rua, né? E, enfim, a gente tem que discutir isso, a gente precisa debater essa integração, né? A gente não pode falar de população de rua e falar de uma política só, né? A gente tem que falar de todas as políticas, né? É isso. Tem uma pergunta aqui para a Vânia. Vânia, na verdade, são 3 perguntas. Mas é porque eu estou querendo fazer um rodízio, mas como o nosso tempo já está se esgotando, né? Eu queria já, de antemão, agradecer a todos que estão ouvindo a gente. Tem 3 perguntinhas para a Vânia. Eu estou querendo dar a voz à Vânia, né? Que a galera, não sou eu só apenas, mas o povo está perguntando aqui, né? Eu vou pôr, Vânia, 3 perguntinhas, 3 bate-bola, 3 papapá. Como você vem percebendo, essa é uma pergunta da professora Mônica, que está assistindo a nossa live, como você vem percebendo as propostas das abordagens da população em situação de rua do atual prefeito? Ela gosta de botar lenha na fogueira, então, ouvindo a sua fala, quer... Truculenta, como sempre, não mudou nada, piorou. Desafiadora. Bem desafiadora. Como sempre. Papum. Tem mudou nada. uma aqui. Vânia, vou aproveitar a sua resposta bem incisiva e objetiva. Tem uma pergunta aqui da nossa querida aluna Ana Gilda, que também te conhece de outros, né, de outras palestras, né? Ela queria que você falasse um pouquinho das dificuldades, né, e a violência sofrida por pessoas, e especialmente os homossexuais, que vivem na rua. Né? Essa é uma boa pergunta e ela deveria ser falada um pouco mais até, talvez em outra live, né?
Porque mulheres em situação de rua, mulher trans, homem trans em situação de rua, é uma questão muito especial para ser falada. Mas eu posso garantir uma coisa, são mais vulneráveis do que os vulneráveis. Eles sofrem uma consequência ainda maior, evidentemente, porque já vinham sofrendo dentro de casa para estar na rua, né? Começou lá na família, né? Para estarem ali. Aí eles chegam ali, eles sofrem ali também. E aí, quando eles também buscam por seus direitos de ser, né? Aquilo que querem ser, o que são, o que seja lá o que for, se é mulher que quer ser mulher, homem trans e por aí, eles encontram o contrário, né? Do próprio poder público, a criminalização, a discriminação, não é? Então, é mais uma violência. Toda hora eles são violentados, literalmente, em todos os sentidos. É uma questão muito séria, muito grave, muito importante para ser tratado. Sim, com certeza. A gente podia pensar, né, para as nossas lives futuras, sempre que uma live está surgindo ideias para outras, né? Para a gente pensar. Você falou aqui, só para não perder o fio, você falou em como é complexo. Eu falei e venho falando, que já ouvi de alguém muito competente dizer que só morador em situação de rua, você encontra todas as faltas de política pública, em apenas um. Sim. Para resumir. Outra pergunta? Tem outra, né? Tem outra pergunta da Cláudia Cavalcante, que ela gostaria que a Vânia falasse sobre a sua transição, da situação de rua para a atual. Como é que foi essa transição? Né? E hoje você está aí na frente. No sentido emocional, como é? Eu não tenho muitas coisas resolvidas, em parte, né? Eu fiz dia 27 de maio desse ano, 3 anos, exatamente 3 anos, que eu parei com todos o alcoolismo, as drogas, depois de ter tido tudo aquilo que muitas pessoas já sabem, uma história longa, eu consegui dar esse pulo do gato, mas então não dá. Em 3 anos, se for falar da parte financeira, por exemplo, coitada, né, de mim. Mas está dando para viver, eu tenho a ajuda da minha família, eu moro com um irmão que me ajuda bastante. Se for falar do emocional, aí eu posso dizer que, falando de mim, de mim tendo saído para estar aqui, estou muito bem, é uma emoção. Eu tinha falado que eu sou a flor da pele, eu trago da rua o que eu tive de bom nela, e eu convido vocês para me convidar para outra live, para falar do lado bom, né? Porque tem, tá? É por isso também tem uma certa dificuldade aí, algumas pessoas, né? Porque justamente por faltar tudo, né? Ele vai até, de certa forma, não é escolher nem preferir, não gosto de usar esse termo não, para não dar confiança, mas ele vai se ver melhor, né? Ali, tá? É mais ou menos isso, né? E eu trago muita coisa de bom da rua. E eu adoro falar das coisas boas que eu trouxe, porque a rua é cheia de coisas boas, né? As pessoas em situação de rua, tinha falado lá no início, não concluí. Elas são boas, como eu sou, sabe, gente? Se eu não sou tão boa, eu tento ser todo dia, sabe? Todo dia eu levanto para ser uma melhor pessoa, né? Mas eu também não me considero ruim, sabe? Como assim? Né? A rua tem coisas boas, né? E é isso, essa transição é bem legal. Eu não tenho muitas coisas resolvidas ainda, mas eu faço aquele programa de ANA, é só por hoje. Só por hoje está tudo bem, está tudo certo. Amanhã é outro dia. Fala um pouquinho, só para a gente já caminhar para o fim, mas eu queria, como já falei das coisas boas também, né? E que fala um pouquinho do Fórum Permanente, o que é. Só para divulgar, falar também da sua ONG, só para a gente caminhar já para o fim, né? Eu sei que a gente. Fórum. Mas falar da importância, né? O fórum é o espaço, né?
que a sociedade civil, as ONGs, projetos, os militantes, as pessoas que têm um olhar diferenciado, sejam eles funcionários públicos ou não, enfim, eu chamo de todos eles de militantes, que ele está num fórum, numa reunião, que se interessa estar, é um espaço de discussões políticas, né? O Fórum de População em Situação de Rua vai discutir sobre a população em situação de rua, né? Então, eu acho que ali é um ponto de encontro, né? Onde existem as discussões para construção, né? Para resolver, para promover, para defender, para fiscalizar. Estão todos ali. Ali tem Defensoria Pública, que graças a Deus aqui no Rio de Janeiro, eu sou até suspeita para falar, né? Nós temos, graças a Deus, grandes parceiros, né? Defensoria Pública, Ministério Público, né? Enfim. Então, o fórum é isso, é o momento, o local, o espaço de discussões políticas, no sentido de promover, de fiscalizar, de lutar, né? Para a promoção, de garantir esses direitos que foram retirados, né? Dessa população e são tirados todos os dias. Então, todo mundo que está no fórum, né, ele está com essa visão, ele está com esse propósito, né, com esse objetivo. Então, eu acho, assim, super importante, eu acho que é o espaço. Né? Ali a intersetorialização, né, para que tudo aconteça. É uma pena que quando os leques, a gente tenta abrir ali, se constrói, se discute. Aí a gente vai se encontrar com essas barreiras todas que a gente já conhece. Mas é importantíssimo esse espaço, Vânia. E, pessoal, eu estou aqui, o povo querendo, já está a Cássia aqui, já quero participar, né? E as pessoas conhecerem esse espaço, conhecer esse fórum, e ali, né? São pensadas até políticas públicas, né, melhorias e garantias, isso você falou. Obrigada pela sua fala. Ali tem o pessoal de universidade, ali tem o pessoal do consultório na rua, ali tem as pessoas que estão, ali tem pessoas das ONGs, que estão afins, né, estão interessadas de verdade. Fortalecer, né? E a gente precisa fortalecer esses espaços, né, Vânia? Eu acho. As instâncias... E tem pessoas que precisam ocupá-los. Exatamente. Porque tem pessoas que podem fazer mais e não estão ocupando. A gente está chamando vocês para as reuniões de fora, estou nas lives, eu não estou indo muito, porque assim, eu estou fazendo a outra parte, né? Aqui, eu tô lá na rua, né? Eu não posso, nesse momento, eu não me permito sair dela ali, porque tá super complicado. Agora parece que está suavizando um pouquinho, né, devido a essa junção, né, de projetos, essa mobilização, né, da sociedade civil, que foi das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, ao mesmo tempo que eu vivia uma coisa histórica, né, muito ruim, que trouxe coisas muito ruins, desmascarou, tirou máscaras, mas também... Porque já viu como é que é lutar contra um inimigo que você não consegue enxergar? Agora, quando você vê o inimigo, você tem mais facilidade de sair daqui, por ali, não é? De se defender, não é isso? Não. Então, a pandemia trouxe esse lado bom. Tem muita coisa maravilhosa que a pandemia trouxe e que pode ser um outro momento, sim, porque trouxe, gente. E que mobilização linda, né? Que trabalhos lindos que têm sido feitos. Né, essa pandemia cara, eu tenho conhecido pessoas incríveis. Né? Eu já sempre acreditei no ser humano, né? É por causa disso que eu estou aqui, né? Eu sempre acreditei no melhor, né? E desde que eu estava lá no papelão, né, embaixo daquela marquise, quando ninguém mais acreditava, eu sempre acreditei, né, que no possível, em tudo que é possível. Eu adoro, eu amo acreditar na possibilidade, no melhor. E ele pode não estar aqui hoje, mas amanhã eu tenho certeza.
sabe? Eu sempre creio no amanhã, né? E se eu posso crer no amanhã, né, eu já posso sonhar desde hoje, né? Fecho os olhos, eu projeto, eu planejo, porque se Deus me permitir abrir ele novamente e eu estiver viva, eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar. Até porque os sonhos nada mais são do que projetos de vida, né, cara? Talvez eu não sou psicóloga também, não sou, não sei qual é quem é que trataria, o Freud explicaria isso. Eu não sei quem, sabe? Mas eu digo para vocês, tudo que eu sonhei no papelão, eu alcancei, e muito mais. E muito mais. Estar aqui, por exemplo, eu não tinha sonhado, não. Né? Mas é uma grande realização para mim estar aqui com vocês agora. E é isso. Bom ouvir isso, né, gente? Bom ouvir isso do governo. Nossa, isso senhora, fortalece nosso dia a dia. Eu te falei, Vanessa, que uma live não daria. Uma live não tem dá. Muitas Vânia. Não dá. Quero adiantar, quero informar, quero avisar para quem não sabe, porque tem muita gente que eu sei que sabe, vocês sabem, por exemplo, que lá na rua, lá na calçada, tem muitas Vânias, elas só estão precisando de oportunidades, tá bom? Estejam elas grávidas ou não, estejam elas com filhos ou não, sejam elas trans ou que desejam ser, sejam elas quantas Vânias forem, elas estão lá, Josés, Marias, Joãos, bem iguais a mim, sabe? Que só estão precisando de serem acreditados também, de que se acredite neles, que se invista neles, sem restrições, se desprende, tira preconceito, tira o olhar que pode estigmatizar ainda mais, tira egoísmo, tira a coisa de ser pão duro, né? Não restringe, não corta o pão no meio, não corta o sabonete no meio, não pega papel higiênico e tira pedaços em pedaços para dar na situação de rua, porque vai vender o rolo. Não façam isso. Não façam. E eu queria eu queria, né, terminar, até para não perder, aí vocês me autorizam, né, Sandra e a Carla, eu queria encerrar essa live, né, já agradecendo a presença de todos, mas com essa fala final da Vânia, até para a gente não perder o foco do final dessa fala, né, e eu já queria agradecer, né, a todas aqui que estão aqui com Vânia, Sandra, Carla, né, aos nossos ouvintes. Mas eu queria encerrar com que a gente possa sair daqui hoje, né, com essa fala final da Vânia, né, de esperança, e aí no sentido, né, bem que ela falou da questão que a gente precisa acreditar nas possibilidades, né? E muitas das vezes, Vânia, a gente é muito ingrato com a vida, né? A gente, às vezes, tem tanta coisa, né? Que não é um papelão, mas sem esperança no amanhã, né? Às vezes mora numa cobertura, mas tem um pingo de esperança, tem absolutamente nada, e nem de gratidão, né? E eu quero terminar essa live com essa sua fala, né, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, né, que a gente possa acreditar, né, nas possibilidades do amanhã, né, e principalmente aquilo que você falou, existem outras Vânias, outros João, né, João, Marias, enfim, né, e que a gente precisa, né, e eu quero terminar, né, para terminar com esse recado, que a gente precisa se despir, né, de todo preconceito. É claro que não seria demagogo da minha parte falar que essa é a coisa mais simples. Não é simples, mas não é impossível, né? Não é simples porque a galera vem, né, atrelada, agarrada com vários preconceitos, né?
E romper com isso não é muito simples, mas a gente está aqui para fazer, né, esse papel de refletir sobre, de dar voz, né, de dar visibilidade, né, a essas pessoas, né, que são tão invisíveis, e que a gente possa pensar na vida de forma diferente. É aquilo que a gente fala, né, parece até parece piegas, né? Ah, que a pandemia faz a gente rever. É claro que quem continua sendo, né, eu acredito que as pessoas possam mudar, com certeza, né? Mas a gente sabe que essa pandemia trouxe, né, possibilidade de a gente repensar a vida, principalmente a vida. Principalmente aquilo que você falou, que está, né, quem está lá no dia a dia, né? E aí as pessoas têm, só para encerrar, mas eu não aguento, né? Teve a fala da esposa do prefeito de São Paulo, lembra? A última fala. Mas eu não quero entrar nesse mérito, não, pelo amor de Deus, não vou terminar. Mas que a gente, né? É só para... Mas que a gente possa acreditar, não vou nem... Olha, eu sou uma pessoa perturbada, mas não resisto a essa gente... Que essa pandemia sirva, pelo menos, para a gente votar melhor, né? Pelo menos para votar melhor. Exatamente. Alguma coisa tem que sair de bom de toda essa desgraceira, né? Mas, de fato, hoje eu posso dizer que saio dessa live, né, dessa segunda-feira, né, com essa lição de vida da Vânia, com essa capacidade de pensar, né, em possibilidades, em capacidade, né, de a gente conseguir, né, reconhecer que tudo é possível. Quando a gente acredita, quando a gente deseja, quando a gente sonha, quando a gente, né? E eu queria terminar essa live, né, agradecendo imensamente, né, que possamos dormir e acordar com isso na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, né, da gente ser gratos também e a gente poder compartilhar. Acho que essa, né, a gente precisa, né, ter isso, né, em mente, assim. E eu só tenho a agradecer a vocês por mais esse dia, né, que está sendo para mim, né, sempre uma segunda-feira diferente. E hoje eu durmo com essa lição que a Vânia passou para a gente, né, e eu só tenho a agradecer de coração, né, vocês estão aí, possam se despedir, quem já vai encerrar, né, eu já deixo aqui o meu agradecimento, né, em nome da Academia Saber Mais, né, pelo tempo despendido de vocês aqui, né, e é isso. E a gente quer proporcionar isso, né, a Academia Saber Mais, que esse projeto que nós construímos, eu, Amanda, há muitas mãos, e que não seria, né, capaz, nós não estaríamos onde nós estamos se não fosse, né, a credibilidade de vocês, da Vânia, da Sandra, porque é a Vanessa, né, mas a gente vai deixando alguns legados aí pelo mundo, e aí isso faz com que a gente, né, pense no mundo melhor. E a gente está querendo fazer isso, nem que seja para discutir, né, nem que seja para fazer a galera refletir. Esse é o nosso objetivo. E, com certeza, eu posso dizer que nós alcançamos, né, com a live de hoje, né, essas palavras tão belas da Vânia, Sandra pelo seu trabalho, Carla pelo seu trabalho, né, pela essa garra, pelo esse trabalho que vocês, que não é fácil, né, porque também são invisíveis, enquanto trabalhadores de uma política pública da assistência, né, e aí, em consultório na rua, né, cada um na sua proporção, mas que a galera que trabalha com essa população também são, muitas das vezes, marginalizados, né? Verdade. Assim, então, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Obrigada, Vanessa. Agradeço obrigada, de coração. Obrigada, Vânia. Obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. E não se esqueça que há um vilarejo ali. Né? É preciso acreditar nele. Exatamente. Obrigada, beijo a todos. Muito obrigada. Uma eu agradeço. Tchau, pessoal. Tchau a todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Beijos. Beijo.